Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Bom mesmo é estar nesse lugar, rever os irmãos, rever os amigos. E o mais importante de tudo é encontrar essas portas abertas. Nós temos vivido dias difíceis e trabalhosos, amém? Mas eu me apego no que o Senhor disse a Mateus, no capítulo de número 16, verso 18, a saudação será no Salmo 73. Mas foi dito a Mateus que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Deus vivo, amém? A igreja está de portas abertas, as almas estão sendo alcançadas, e eu louvo o nome do Senhor, amém? Pastor Carlos, bom revê-lo, amém? Capixaba, Deus abençoe a sua vida, é um moço que eu aprendi a amar, sempre me recebendo ali no estado do Espírito Santo de Serra, e hoje está pregando nesse culto. China, Deus abençoe a sua vida, amém? Amém, China? Deixa eu fazer a leitura aqui, Salmo 73, o versículo é o do número 28, diz assim: mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Pois bem, queridos, Salmos, escrito por Asaf, cantor mor, do reinado de Davi, um moço chamado para um propósito em especial. E Asaf, ele, quando escreve o Salmo 73, Asaf está vivendo um período difícil, pois Asaf vai dizer nos primeiros versículos que faltou muito pouco para que os seus pés se desviassem, para que ele saísse da presença do Senhor. É interessante, queridos, pois às vezes nós nos encontramos em momentos tão dificultosos. O Jean, o homem de Deus que me antecedeu, ele falou a respeito do olhar de Pedro, que enquanto Pedro fitava os olhos em Cristo, ele andava sobre as águas. Quando ele desviou o olhar do Senhor, e eu começo a imaginar a vida de Asaf. A história conta que Asaf, ele era um cantor, irmãos, de expressão, que liderava a comitiva no reinado de Davi. Mas a Bíblia diz que um belo dia, Asaf entrava, Asaf saía, e enquanto ele estava com a mente em Cristo, voltado para fazer a obra pela qual ele foi chamado, as coisas supérfluas para Asaf era algo irrelevante. Mas um belo dia, a Bíblia vai dizer que ele decide contemplar a riqueza dos ímpios. E por contemplar a riqueza dos ímpios, Asaf vai se abater espiritualmente falando. Irmãos, muitas das vezes na nossa vida é assim. A gente começa a olhar para um lado, olhar para o outro, quando nos encontramos em situação adversa, muitas das vezes endividado, com contas para pagar. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que eu não vou condenar a atitude de Asaf, até porque a história não terminou da maneira como começou. Se até mesmo o Senhor Jesus Cristo, nos dias da sua agonia, por ocasião da nossa salvação, ele se destacando a um tiro de flecha, pedindo aos seus discípulos que o acompanharam para que orasse pelo menos por 1 hora. E no momento muito íntimo com o Pai, ele disse: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. O que me chama a atenção, irmãos, é que Asaf, ainda que no momento, talvez num pico de amnésia, observando a riqueza do ímpio Josué, observando que o ímpio tinha João Batista, a Bíblia vai dizer que Asaf, Caio, ele vai olhar para os céus e vai dizer: a minha vida difícil é, a minha vida dificultosa é, mas Asaf cai em si, pastor Carlos, Asaf cai em si, Mihai, e vai dizer: Senhor, para mim importante é me aproximar de ti, ainda que eu não tenha a casa do meu sonho,
ainda que eu não tenha o carro dos meus sonhos, ainda que meu casamento não esteja do jeito que eu projetei, bom mesmo é estar perto do Senhor. Quem mais vem comigo? Quem concorda com esta palavra? Quem acredita que bom mesmo é estar com o Senhor? Dá um brado de glória e vitória. Queridos, nós não condenamos o irmão que porventura desvia o olhar por um período do Senhor. Você só não pode se manter assim, porque quem tem Deus tem a maior riqueza. O patriarca Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, terminando aqui, encerrando a minha fala, ele recebeu a visitação do Senhor. E o Senhor disse a Abraão: Abraão, eu sou o teu Deus, eu sou o galardão que tu tanto espera. Abraão disse: do que me adianta se eu não tenho filho? Se Deus levasse em conta as besteiras que nós falamos no dia da angústia, quem estaria aqui de pé? Mas Abraão, irmãos, foi conhecido como o pai da fé. E se entrou alguém aqui hoje que de repente murmurou, que de repente excomungou o dia do seu nascimento, saiba que tem um Deus aqui, que está disposto a trabalhar no seu interior, liberar o seu perdão e te chamar para voltar para o trilho dele. Amém? Só quem concorda, dá uma salva de palmas para o Senhor.